Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes do plenário Tiradentes e aos nossos telespectadores e internautas que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene convocada através do edital de convocação número 16 de 2022, de entrega de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco, a senhora Armanda Souza da Silva, conforme disposto do Decreto Legislativo número 33/2021, e em atendimento à propositura do nobre vereador Pastor Paulo Júnior, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos da cerimônia o nobre vereador dessa Casa de Leis e autor da propositura, Pastor Paulo Júnior. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. A nossa homenageada, a senhora Armanda Souza da Silva, com seu filho, pastor Edson Silva. Convidamos também o pastor José Arcanjo. E convidamos para secretariar os trabalhos o senhor Elias Gonçalves, neste ato secretário ad hoc. Por favor, solicitamos que, a partir desse momento, deixemos os aplausos para o final dos anúncios. Agradecemos a presença dos familiares do pastor Paulo Júnior. Senhora Ero Amorim, esposa. Senhor Paulo da Silva, pai do pastor Paulo Júnior. Senhor Mateus Amorim da Silva, filho do vereador Paulo Júnior. Senhora Ana Paula Rodrigues da Silva, irmã do vereador Paulo Júnior. Pastor Walter Luiz Pires e pastora Maria Aparecida. Agradecemos também a presença dos familiares de nossa homenageada. Senhora Miriam Silva Duarte. Pastor Ronaldo Pereira da Silva, genro. Senhora Edna Pereira da Silva, filha. Senhora Elizabeth Souza Bento, neta. Paulo Rogério, neto. Cristiane Silva Duarte, neta. Juliana Bento Silva, bisneta de nossa homenageada. Pastor Roberto Dantas Duarte, genro. E André Roberto Silva Duarte, neto da nossa homenageada. Pastor Anderson Toni e pastora Carina Santos, netos de nossa homenageada, e Ana Luísa Santos, bisneta de nossa homenageada. Roberto Dantas Duarte Júnior, neto da homenageada. A neta e neto de nossa homenageada, Karen Suelen Costa Silva e Jefferson Dirceu Rangel dos Santos. Senhora Neuza Maria de Souza, sobrinha de nossa homenageada. E agradecemos também a presença de todos os presentes. Façamos agora uma saudação a todos os anunciados. E, neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos o senhor presidente neste ato, nobre vereador, pastor Paulo Júnior. Senhoras e senhores, boa noite. Que a doce paz do Senhor repouse sobre o coração de todos. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes dessa mesa diretora. Declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino do município de Osasco.
passo forte em teu seio, ó liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátrio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Com ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco, Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, de mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória
sobre o não. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco brilha nos corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil, do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do edital de convocação número 16 de 2022, do Decreto Legislativo número 11 de 2022 e das correspondências recebidas. Senhor presidente, nobre vereador Pastor Paulo Júnior, ilustre homenageada, distinta mesa, senhores e senhoras presentes, passo a ler o edital conforme instrução do senhor presidente. Edital de convocação número 16 de 2022. Ribamar Antônio da Silva, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores para comparecer à sessão solene de entrega de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco à senhora Armanda Souza da Silva, a realizar-se no dia 27 de junho de 2022, segunda-feira, às 18h30, no plenário Tiradentes, situado na Avenida dos Autonomistas, 2607, Centro, Osasco, São Paulo. Conforme Decreto Legislativo número 11 de 2022, proposta pelo vereador Paulo Júnior, publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 30 de maio de 2022, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Senhor presidente, passo a ler o decreto legislativo número 11 de 2022. Dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco à senhora Armanda Souza da Silva. O presidente da Câmara do município de Osasco, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do artigo 17, inciso 6 do Regimento Interno, promulgo o seguinte decreto legislativo. A Câmara Municipal de Osasco decreta, artigo 1º, ficam concedidos a medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco à senhora Armanda Souza da Silva pelos relevantes serviços prestados à coletividade. Artigo 2º. As honrarias de que trata o artigo 1º serão outorgadas em sessão solene, especialmente convocada para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução do presente decreto legislativo correrão por conta de dotação própria constante do orçamento vigente. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Câmara Municipal de Osasco, 19 de abril de 2022, Ribamar Antônio da Silva, presidente. Senhor presidente, são esses os documentos para leitura. Obrigado, doutor Elias. Agora eu convido o pastor José Arcanjo a assumir a tribuna e fazer uma oração. Convido todos presentes a se colocarem em pé. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fechando seus olhos, oremos. Pai, no grande nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nessa noite para um tão grande evento em reconhecimento ao Senhor, meu Deus, ao trabalho feito pelos teus filhos, pelo teu reino. Agradeço, Senhor, meu Deus, a oportunidade, o empenho de cada um que fez, ó Senhor, meu Pai eterno e santo, desse projeto uma realidade. Que cada um que participa nesta noite, ó Pai, venha sentir o toque, o poder e a graça do Teu Espírito Santo, que nós possamos ver que esse trabalho de hoje venha a ser completamente dirigido pela Tua presença santa, maravilhosa e abençoadora. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que nos concede e, no nome de Jesus, nos sentimos abençoados para a Tua glória e para a honra do Teu nome. Amém, Jesus. Obrigado, pastor José Arcanjo. Agora, senhores presentes, nós vamos assistir um vídeo que conta um pouco da história da homenageada desta sessão solene. Já puxar a cadeira para trás um pouquinho.
Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso. Que história linda, quanta emoção, quantos amigos e irmãos ali que hoje estão com o Senhor. E a esperança dos salvos é um dia estarmos com eles e nunca mais haverá separação.
Solicito ao mestre de cerimônia que proceda à leitura da justificativa do projeto de decreto legislativo número 33 de 2021. A justificativa do projeto de decreto legislativo número 33/2021. O presente projeto de decreto legislativo dispõe sobre a concessão de medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco à senhora Armanda Souza da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à coletividade em nossa cidade. Armanda Souza da Silva nasceu no dia 16 de agosto de 1933, em Araçatuba, interior de São Paulo. Filha de Etelvina e Sebastião, mudou-se ainda na infância para a cidade de Lins. Durante mais ou menos 4 anos, a família morou em Cafelândia, a qual o sustento via da plantação de arroz. Durante esse tempo, aprendeu com seu pai a amar e servir a Deus. Mas quando tinha 11 anos, ele faleceu, vítima de uma grave doença no fígado. Logo após a morte do pai, a família voltou a morar na cidade de Lins e ali permaneceu durante sua adolescência. Porém, não continuou servindo ao Senhor. Sua mãe se casou novamente e, em 1949, toda a família se mudou para a cidade de Osasco, fixando residência no bairro de Presidente Altino. Em 1951, casou-se com José Apolinário da Silva, com quem teve 3 filhos, Edson, Edna e Miriam. Quando seus primeiros filhos ainda eram pequenos, se reconciliou com Deus e ganhou o seu marido para Cristo. A partir de então, cresceu e acompanhou o crescimento do marido e filhos na vida espiritual, sendo a mulher que edificava sua casa, como diz a palavra de Deus. Além disso, foi a primeira de seus irmãos a voltar para o Senhor, e hoje tem a alegria de ver quase todos seus parentes servindo a Cristo. No ano de 1973, seu marido, já pastor ordenado, recebeu a missão de Deus de abrir um ministério. O nome Igreja Evangélica do Povo Livre foi dado pelo Senhor, e a Armanda se tornou o seu braço direito para cumprir essa árdua missão. À frente desse ministério, o casal realizou muitos projetos sociais, junto aos membros da igreja e também na comunidade. O terreno que foi adquirido pela igreja no Jardim das Flores ficava perto de uma comunidade carente. Muitas pessoas se achegaram à igreja buscando consolo espiritual, mas também tinham muitas necessidades que o casal pastoral fazia questão de suprir, sabendo que esta também é a missão da igreja. Esse casamento abençoado durou 45 anos, pois, em 1996, o pastor José Apolinário faleceu, deixando um legado para sua esposa, filhos e todos aqueles que o conheceram. Ela, porém, continuou servindo ao Senhor e às pessoas em suas necessidades. Atualmente, a Igreja Evangélica do Povo Livre conta com 1.110 membros, sendo ao todo 27 igrejas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Hoje, aos 88 anos, é conhecido como intercessora. Está sempre diante de Deus orando por seus filhos, genros, nora, seus netos e 6 bisnetos. Mas também faz questão de se colocar em oração a favor de toda a sua parentela e de todos aqueles que, de alguma forma, precisam das bênçãos de Deus. Pelos motivos acima expostos, justa se faz a presente homenagem, solicitando aos nobres pares dessa Casa Legislativa que aprovem este projeto de decreto legislativo. Assina Paulo Júnior, vereador. Nós ouviremos agora um pronunciamento da filha
Pastora Edna Pereira da Silva, a tribuna está à disposição da senhora. Graça e paz a todos. Bem emocionada nesse momento, não é? Revendo fotos e essa homenagem muito justa à minha mãe, uma mulher de Deus. Tudo que foi lido nesta noite é uma realidade. A matriarca da família sempre foi o nosso exemplo. Hoje eu sou o que sou, o Edson, a Miriam, graças a ela e a meu pai. Né? E nós louvamos a Deus pela vida dela. E agradecemos esta homenagem justa, pastores, tá? Que, como foi dito, é bom fazer isso em vida, não é? Oxalá que todos tivessem uma mãe e um pai, como nós tivemos, eu, o Edson e a Miriam. Que Deus seja louvado nessa noite, através da vida dela, não é? Pelas igrejas, mulher lutadora que sempre esteve ao lado do esposo em todas as ocasiões, em todos os problemas, dificuldades que houve no ministério, na vida pessoal, enfim, ela estava ali para estar juntamente com seu esposo. E hoje, ainda, com 88 anos, ela é aquela que ora por nós, que intercede a Deus pela família. E nós estamos de pé hoje. Tudo que nós já passamos, porque Deus tem estado ouvindo a oração dela. E eu carrego uma responsabilidade grande também, porque um dia ela me disse: filha, quando o Senhor me levar, se eu for primeiro, essa responsabilidade fica com você. E eu já comecei essa responsabilidade também, né? Já quase 70 anos, orando pela família, pelos netos que tenho, pelos irmãos, sobrinhos, enfim, toda a família, e pela igreja, aquela a qual o Senhor colocou sobre a responsabilidade de meu pai e dela. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos orando. Agradeço a todos os irmãos que estão ali, do outro lado, né, todos que vieram. A amiga muito próxima dela, a irmã Darcy, que ela ama tanto, não é, de tantos anos, né, as duas juntas, e todos os demais irmãos que aí estão. Todos vocês, muito obrigado pela presença de vocês, terem saído dos seus lares com esse frio para estar aqui, né, nos ajudando a agradecer a Deus pela vida dela. Deus abençoe, mãe, e fique conosco ainda muitos anos. Que o nosso amor por ela é muito grande, não é? Vendo ela batalhar e sendo exemplo para cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que belas palavras da filha, companheira, testemunhando o quanto a sua mãe tem sido um exemplo para toda a família e para a atual geração. Eu quero também, nesse momento, convidar, representando a Igreja Evangélica do Povo Livre, a fazer uso da tribuna, o pastor José Arcanjo. Mais uma vez, cumprimento a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para nós é uma honra poder pertencer a esse ministério. Nós, vendo tudo o que o Senhor tem prometido, nós temos visto o empenho da família. Eu costumo sempre chamar minha irmã Armanda de lindona,
porque ela está sempre chique, gente. Sempre na estica, sempre bonitona. E é praticamente impossível não se apaixonar por ela. E eu louvo ao Senhor por um dia ter chegado a esse ministério. Ministério sério, que prega a palavra de Deus, que tem feito cumprir o chamado do Senhor, que é levar o Evangelho a todos quantos precisam e continuar honrando o legado do pastor José Apolinário, da irmã Armanda, entendendo que esse chamado não foi feito por um homem, mas foi feito por Deus. E quando nós vemos o que nós vemos aqui hoje, um reconhecimento que nada mais é que uma forma de honrar o trabalho de uma pessoa que um dia ouviu a voz do Senhor para um chamado, para um desafio, pegou esse desafio, colocou no coração, continuou, começou um trabalho, começou a semear, e quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo a semeadura e a colheita que o Senhor iniciou lá há 49 anos. Nosso ministério está fazendo 49 anos esse ano. 49 anos de sucesso, 49 anos de muitas batalhas, mas também de grandes vitórias. Um ministério que tem levado a palavra do Senhor a cada canto que é necessário. Tem primordial em pregar o Evangelho e edificar vidas, para que elas também possam continuar o legado que foi deixado pelo pastor José Apolinário e que hoje está nas mãos da minha lindona, da irmã Armanda, e como foi dito aqui hoje, logo, logo passará para a pastora Edna. Louvo ao Senhor por cada um de vocês, porque vocês são resultados de oração, resultado de oração dela, resultado de um reconhecimento de chamado do pastor José Apolinário, sabendo que esse ministério, ele, quando foi colocado nas suas mãos, ele não foi colocado para brincar, mas sim para levar a palavra de Deus a todos quantos precisam. Eu sou muito agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu, a mim e a minha família, de poder fazer parte desse ministério. Quando nós chegamos na igreja, quando nós chegamos no Ministério Povo Livre, eu falo que nós temos uma essência que eu louvo ao Senhor por ela, que é o acolhimento, vereador Paulo Júnior, é o acolhimento. Um acolhimento natural, o amor que exala dentro do nosso ministério, eu sou até suspeito em falar isso, mas o amor que exala dentro do nosso ministério, ele contagia quem chega lá. E eu louvo ao Senhor por isso, porque nós temos visto que famílias têm sido edificadas por esse ministério. E eu rogo a Deus que nós continuemos assim, continuemos levando esse legado à frente, continuemos honrando o teu nome, o nome do Senhor em primeiro lugar, mas também honrando o nome do pastor Apolinário e da senhora também. Oxalá possamos ter a senhora por muito tempo ainda conosco. Eu acho que é o desejo de todo mundo. De que eu continue chamando a senhora de lindona a cada dia. Nossa intercessora, mulher de oração, mulher de garra. E se nós estamos aqui hoje, é fruto da sua garra, é fruto da sua persistência e é fruto da sua não desistência do chamado do Senhor sobre a tua vida. Eu agradeço a cada um de vocês que vieram aqui hoje a prestigiar essa homenagem concedida pelo nosso pastor e vereador Paulo Júnior. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando o nosso ministério, que o Senhor continue nos dando graça, honra, para que nós possamos continuar o legado e levar o Evangelho a todos quantos precisam. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Tendo ouvido o pastor José Arcanjo, representando a Igreja Evangélica do Povo Livre, nós vamos ouvir agora o filho da homenageada, meu amigo de fé, irmão camarada, pastor Edson Silva.
Cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. É bom ter vocês aqui conosco. E primeiro quero agradecer ao pastor Paulo Júnior e essa mesa diretora de trabalhos também, a todos os familiares, a todos que estão aqui presentes. E agradecer realmente a iniciativa louvável do vereador Paulo Júnior de enviar o projeto do decreto legislativo que homenageia a senhora minha mãe, a Armanda Souza da Silva, com a medalha Antônio Raposo Tavares e diploma Cidade de Osasco. E a todos os vereadores que votaram favoravelmente e tornaram possível a realização desta homenagem. Há um versículo que está no meu coração, queria passar para os irmãos nesta noite, registrado em Provérbios 22, 6, que diz assim: instrui o teu filho no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, temos esse versículo se cumprindo aqui com os filhos. São 3, Edson, Edna e Miriam, servindo ao Senhor. Me lembro que meu pai se converteu, tinha mais ou menos 7 anos de idade, e a partir daquela data, as crianças, eu e a Edna, né, os meus pais faziam de tudo para poder que a palavra de Deus, pelo menos viesse, e a gente encontrasse na palavra de Deus algo para nossas vidas, em Jesus Cristo, a salvação. Então, eles não mediram esforços. Me lembro dos acampamentos, né, que tínhamos ali na igreja do Nazareno. O acampamento de crianças começava na segunda-feira e até na sexta. Então, eles investiram muito em nós. Não, vocês vão estar lá. Não importava a quantidade, o valor que fosse, mas não, eu quero que os meus filhos estejam lá aprendendo da palavra de Deus. E vamos crescendo, eles investindo na gente. E o resultado, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos aqui na presença do Senhor. Uma coisa que eu achei interessante na semana passada, estando conversando com a minha mãe, vi lá o caderno de oração. Ela mostrou para mim. Eu pude ver os nomes das pessoas, de todos nós que estamos aqui nesta noite, os nomes de cada um, ela intercedendo por cada um de nós. Então, você fique pensando nesta noite, que fique na sua mente. Se você pode pensar que não tem ninguém que está orando por você, tem uma pessoa assim. A dona Armanda Souza da Silva está intercedendo por sua vida, pela sua família e pela sua casa. Me lembro também, quando meu pai já não podia mais dirigir, ela com 55 anos de idade, falou, eu vou tirar minha carta. E 55 anos de idade tirou a carta de motorista. Aquele fusquinha que vocês viram ali, né? Ela levava os irmãos para a igreja. O resultado de levar as pessoas para a igreja, irmã Darcy, lá de Carapicuíba, a irmã deve lembrar muito bem. Quantas viagens foram feitas até Carapicuíba? Campanhas na cidade. E hoje temos uma igreja lá, onde está o pastor Laerte, dirigindo lá em Carapicuíba. Então, não media esforços para isso. Na minha vida também ministerial, eu com 18 anos de idade, Deus me chamou para o ministério, ali na cidade de Campinas. Depois voltamos para a cidade de Osasco. E aqui a gente pôde fazer o curso do Instituto Bíblico, ali no Evangelho Quadrangular, por 3 anos. Eu estava ali no curso por mais ou menos 1 ano e meio fazendo o curso, de repente me desanimei. Sim. A gente, 1980, mais ou menos, por aí, pegava aquele ônibus ali o trem no quilômetro 18, ia até a Barra Funda,
Não havia o metrô ainda. O metrô não estava funcionando aí na cidade de São Paulo. Pegava o trem, dali de Barra Funda. A gente subia a pé e até lá, Santa Cecília. Realmente, 1 ano e meio corrido, trabalhando. Aí, cheguei a um ponto e falei, não, vou desistir. Cheguei para minha mãe e disse, não vai dar, não. Trabalho durante o dia, à noite, está muito difícil. Minha mãe disse, Deus te chamou para o ministério? Aquela pergunta me despertou. Sim. Não falou mais nada. Aquele senti que deveria continuar. Né? Não precisava falar muito, não. Uma simples frase, o Espírito Santo usou para que eu continuasse, né, nesse trabalho, nesse ministério, ali no seminário. Então, agradeço a Deus por ter os pais que puderam me instruir e ensinar a palavra de Deus, para que hoje eu possa estar aqui na casa do Senhor, louvando a Deus. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui nesta noite. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Após nós ouvirmos as palavras do pastor Edson, filho também da homenageada, nós vamos agora, eu pediria ao secretário, o senhor Elias Gonçalves, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna. Senhor presidente, a tribuna está à sua disposição. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade que nós temos na noite do dia 27 de junho, de estarmos neste espaço público, Câmara de Vereadores da cidade de Osasco, o plenário aqui Tiradentes, para nessa sessão solene homenagear uma mulher que a sua história dignifica a raça humana. A sua história enaltece os princípios do reino de Deus. Quero aqui saudar a mesa diretora, ocupando a presidência e nos auxiliando, pastor Dr. Elias Gonçalves. Estendo também a saudação ao pastor José Arcanjo, representando a Igreja Evangélica do Povo Livre, e também o meu amigo de fé, irmão camarada, pastor Edson Silva, companheiro de muitas batalhas. E também saudar a homenageada, a irmã Armanda. Em nome do pastor Ronaldo, genro da homenageada, eu quero saudar todos os pastores que estão aqui conosco. E em nome da minha esposa, eu cumprimento todas as mulheres que nos dá a alegria de estar nessa presente sessão solene. Quando nós vimos o vídeo, e no vídeo fica notória a contribuição dessa serva de Deus, e como é bom ver quando ela estava ali, até pulando corda, como é bom vê-la alegre, junto com a família, com seu esposo, pastor José Apolinário. E a nossa história, irmã Armanda, ela se encontra, porque em meados de 1974, 75, o meu pai, que está presente aqui, natural de Lins, cidade que vocês conhecem, estiveram ali também morando,
Meu pai teve um jornal aqui chamado Osasco Evangélico, e o pastor José Apolinário contribuiu para que o jornal fosse impresso anunciando a Igreja Evangélica do Povo Livre e a programação de culto. E depois nós nos reencontramos através do filho, pastor Edson, no qual nós temos juntos alcançados algumas vitórias. E tenho certeza que Deus nos fará caminhar muito mais longe, num tempo muito mais curto, segundo a vontade dele. A irmã Armanda, ela veio para Osasco com a família em 1949, muitos anos. A irmã Armanda, que é mãe, avó, bisavó, mãe do Edson, mãe da Edna, mãe da Miriam. E no ano de 1973, há 49 anos atrás, ela, junto com seu esposo, tiveram uma chamada específica dada por Deus para abrir um ministério na cidade de Osasco, que este ministério hoje conta com mais de 1.000 membros em São Paulo e também no estado de Minas Gerais. E durante quase 50 anos, a Igreja Evangélica do Povo Livre tem anunciado que Jesus Cristo é a única esperança de vida eterna. Que Deus, irmã Armanda, continue lhe dando longevidade, saúde física e emocional. Que Deus continue lhe dando sabedoria e graça para interceder pela população de Osasco, para interceder por nossas vidas. Não retire o nosso nome do caderno de oração. Esse é o nosso pedido. Eu finalizo aqui as minhas palavras, lembrando as palavras sábias do homem mais sábio que esteve aqui nessa terra depois de Jesus, Salomão. Salomão, no final da sua carreira, quando ele está escrevendo o livro de Provérbios, ele está caminhando para o final da sua vida. Um homem que teve um conhecimento extraordinário, que conheceu muitas pessoas, conheceu muitas mulheres, e ele termina o livro de Provérbios, capítulo 30, verso de número 31. Ele diz assim: enganosa é a vaidade, e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Que Deus possa estar conservando a senhora nesse temor e tremor. Que o seu legado, o legado que a senhora, o saudoso pastor José Apolinário, tem deixado, possa alcançar não somente essa geração, mas as demais gerações que chegarão, e que o nome de Deus seja exaltado, e que nós possamos continuar honrando ao Senhor, honrando pessoas como a senhora. Hoje, essa Casa de Leis aprova aqui, não somente aprova, mas entrega uma honraria, o diploma Cidade de Osasco e a medalha Raposo Antônio Tavares, a uma mulher que escolheu Osasco para crescer aqui com seus filhos, para educá-los e para viver os propósitos de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor dê vida longa à serva dele, e que passe dos 100 anos, e que continue anunciando que Jesus é a única esperança de vida eterna. Me sinto honrado pela oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor presidente, solicito que Vossa Excelência reassuma seu posto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos dizeres do diploma Cidade de Osasco a ser entregue à senhora Armanda Souza da Silva. Câmara Municipal de Osasco.
A Câmara Municipal de Osasco, de acordo com o Decreto Legislativo número 11 de 2022, confere à senhora Armanda Souza da Silva diploma Cidade de Osasco, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município. Osasco, 27 de junho de 2022, Ribamar Antônio da Silva, presidente, Paulo Júnior, proponente, Rogério Santos, primeiro secretário, Anderson Gonçalves da Paixão, diretor-geral. Senhoras e senhores, chegando agora à razão desta cerimônia, eu convido esta mesa diretora para que, juntamente com esta presidência, façamos a entrega da medalha Antônio Raposo Tavares e o diploma Cidade de Osasco à senhora Armanda Souza da Silva. Agora eu convido a senhora Armanda Souza da Silva, a nossa homenageada, a fazer o uso da palavra. Se a senhora quiser falar daqui, se quiser usar a tribuna, então achar melhor. Falar daqui mesmo? Ok. Que emoção! Eu posso
Dar um testemunho? Sim, o tempo é da senhora. Você falou que era para me falar o que estivesse no meu coração, né? Então eu vou falar. A Gil não está aí, não, né? A Gil não está. Hoje se cumpre uma palavra que Deus me deu. Que eu não podia imaginar, nunca na minha vida, acontecer uma coisa dessa comigo, aqui em Osasco. Há uns 3 anos, quase 4 anos atrás, eu recebi um diagnóstico médico de morte. Morte já não tinha mais o que esperar. E uma irmã lá da minha igreja, eu cheguei na igreja e, assim, emocionada, né, porque eu recebi esse diagnóstico e algumas pessoas ficaram sabendo. Então, irmãos, terminou o culto, eu ia saindo já para vir embora. Essa irmã chama Gil Giglione, ela chama, né? Eu pensei que ela estivesse aqui. Ela me chamou e falou, irmã Armanda, essa palavra, esse diagnóstico do médico, não é o diagnóstico de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a senhora. A senhora não vai morrer hoje, nem amanhã, nem daqui a 1 ano. Não sei, o tempo a gente não sabe, mas não vai morrer o tempo que o médico falou. A senhora ainda vai ver coisas aqui nessa terra que vai alegrar muito o seu coração, coisas que a senhora vai surpreender. E hoje se cumpre essa palavra. Por isso que eu estou perguntando se ela está aqui. Hoje se cumpre essa palavra que ela entregou para mim lá na porta da igreja. Irmãos, eu estou tão agradecida a Deus. Bem, a palavra de Deus diz, né, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, eu estou colhendo hoje, olha, irmãos, é coisa maravilhosa, que eu não podia imaginar na minha vida, nunca podia imaginar na minha vida acontecer uma coisa dessa comigo. Eu quero agradecer ao pastor, a família dele, a amada, querida irmãzinha ali, já aprendi a amá-la. Então, irmãos, eu estou muito feliz, muito emocionada e muito agradecida. Primeiramente a Deus, que colocou isso no coração do pastor, e a todos que vieram aqui hoje. Eu não esperava um grupo tão grande assim. Quando meu filho mostrou o convite para mim, eu falei, ele mandou fazer convite. E o jeito que ele é, eu falei, ele vai andar por aí tudo entregando convite. E aconteceu mesmo. Graças a Deus. Eu agradeço, primeiramente, a Deus, em segundo lugar, o pastor Júnior e vocês todos que estão aqui, amém? Que alegrou muito o meu coração e se cumpriu uma palavra profética que eu recebi há quase 4 anos, ou mais de 4 anos atrás, né, Miriam? Mais de 4 anos. E eu estou muito feliz. Muito obrigada. Deus abençoe vocês todos, viu? Que doçura, né? Que maravilha. Eu quero convidar nesse momento, eu vou aqui até quebrar o protocolo, o meu chaveirinho. Quem que é o chaveirinho do vereador? É minha esposa. Chaveiro porque fica do lado e é fácil de carregar, viu, irmãos? A minha esposa Herô Amorim a fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Armanda Souza da Silva.
As homenagens não param, hein? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu convido a equipe de louvor da Igreja Evangélica do Povo Livre a apresentar um louvor ao nosso Deus. Vai, né? Mas acho melhor não. Algumas pessoas não conhecem, né? Aí eu pensando, conversando com a Dalila, com a esposa, ela falaram: por que você não canta Grande é o Senhor, que todos conhecem? Aí eu falei: tá bom, então vamos cantar Grande é o Senhor. Amém? Vocês nos ajudem, por favor. As meninas também estão tímidas, mas vai ser quebrado em nome de Jesus. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Lá em cima, grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na
cidade do nosso Deus, o seu santo monte. Ele é alegria. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, Senhor, e céu. Como a gente está fazendo uma homenagem à irmã Armanda, poderia puxar alguns louvores aqui da época, né? Tocava muito os nossos corações. Fogo divino, clamamos por ti. Lembra? Fogo divino. A gente cantava bastante na igreja. A gente fazia mais parte da igreja lá de Santo Antônio. Então a gente cantava. Principalmente eu cantava mais as músicas com as crianças, mas quando eu estava no culto, sempre atento às palavras do pastor Ronaldo, aprendendo e guardando no coração, mesmo bagunçando muito na igreja. Eu acredito que eu devo ter dado muito trabalho, né, para os pastores. Dei trabalho também para o pastor Apolinário, porque eu gostava de caçar quando eu morava lá no interior, e aí ele veio conversar: não pode, meu filho, matar os passarinhos. Mas eu não tinha noção. Mas com bastante carinho, né? E por esse carinho, por esse amor demonstrado pela vida da gente, faz com que a gente esteja hoje aqui. E eu sei que esse carinho não foi dispensado somente a mim, mas a muitos de vocês, né? Passou uma perua azul ali, e eu falei assim: a irmã Armanda não vai lembrar, né? Mas nós viajamos para Minas Gerais com essa perua em missão das igrejas lá de Minas Gerais. E tudo coisa que ficou guardado no coração e fez com que a gente criasse raiz. E a gente não sai, a gente está junto para poder, de alguma forma, contribuir e continuar o legado que foi deixado para as nossas vidas, né? E tem uma outra música que a gente cantava também, e essa dá para cantar, irmãos. Não é intermediária. Não é tão, né? O nosso Deus é soberano. Não sei se vocês lembram, né? O nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas
da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, o nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Roberto, pastora Miriam, também não esqueço de vocês em um acampamento. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Já tomei bastante tempo, né? Já tomei bastante tempo, mas a gente poderia cantar. Não vamos cantar, tá, irmãos? Ó Pai, eu queria... Chega, irmãos. Amém? Senão não vamos passar o tempo. Que maravilha, hein, irmãos? Obrigado. Obrigado, equipe. Obrigado, equipe de louvor, que nos fez relembrar tempos não tão distantes, né, pastor Roberto? Mas tempos de um momento da igreja ímpar,
Como é bom louvar o Senhor com hinos que marcaram gerações. Eu quero convidar um dos netos para dar uma palavra aqui, usar a tribuna, dar um testemunho da querida vovó. Qual dos netos? É o som. Sabia que tem que sobrar para alguém, né? Eu estava doidinho para as duas levantarem ali, que está acostumado a falar na igreja, mas tem que sobrar para o baterista, que não fala nada. Mas vamos lá, né? Vó, representando aqui seus netos, queria agradecer muito por tudo que a senhora tem feito mesmo. Como foi dito aqui, né? Tenho certeza que eu sou um dos primeiros da lista ali, de oração, por ser o primogênito. E queria de coração mesmo agradecer por tudo que a senhora tem feito mesmo para a gente. Às vezes mesmo a gente não sabendo o que se passa, distante, igrejas diferentes, né? Mesma denominação, mas em locais diferentes. Mas sei que nos momentos mais difíceis que a gente já passou, a senhora estava ali com o joelho dobrado, na cama, deitada, de qualquer maneira a senhora estava orando por nós. Então eu quero agradecer mesmo, em poucas palavras, e mais uma salva de palmas para ela, porque ela merece. Obrigado, vó. Eu sei o que é ser primogênito, viu, Xará? Nós estamos caminhando para o término dessa linda sessão solene, mas eu gostaria de ouvir um dos genros da nossa irmã Armanda, o pastor Roberto Duarte. A tribuna está à sua disposição. O pastor Roberto Duarte também foi servidor dessa casa, trabalhando na época ao lado do vereador Marcos Arruda. Prazer tê-lo conosco. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Existe tanta maldade nesse mundo, né, gente? Tanta maldade. Como falam mal de sogra, né? Fazem piadas de sogra, fazem coisas de sogra que eu fico impressionado. Eu agradeço a Deus pela sogra que eu tenho. É uma mulher preciosa, ela viu me converter, ganhou eu para Cristo e ganhou eu para a filha dela. Ela ganhou 2 vezes, né? E ganhou o meu coração, porque eu amo a senhora, minha sogra. A senhora é uma mulher de Deus, uma mulher exemplo. Nós, da família, queremos realmente te honrar nessa noite, dizendo que a senhora vai passar dos 100, viu? Se prepara. Vai passar dos 100. Está lindona, como o pastor Arcanjo disse aqui. E eu louvo a Deus pela vida da minha sogra, porque ela tem sido uma base na nossa família, na igreja, em todos os cantos. Todas as pessoas que recorreu a ela, pedindo oração, pedindo ajuda, ela sempre esteve e sempre está de braços abertos para poder ajudar. Apesar da sua limitação, ainda assim mesmo, ela continua disposta a ajudar as pessoas. Por isso, receba essa palavra, não só minha, mas de todas as pessoas que estão aqui hoje. Nós te amamos muito. Deus te abençoe e dê muita saúde para você. Eu sempre falo que eu vou chegar aos 115, né? E eu falei para ela que ela vai enterrar muita gente. Eu falei, vai me enterrar ainda, vó? A pessoa com 115, ela vai estar com 150, 160, 170. A gente chega lá, né? Por quê? Por que não? Teve gente que viveu 900 anos, 300 anos na Bíblia, por que a gente não pode chegar nisso? Mas eu louvo a Deus nessa noite, quero agradecer, vereador Paulo Júnior, pastor também, por essa lembrança, essa homenagem tão preciosa que a cidade de Osasco está fazendo para a dona Armanda, minha sogra, uma mulher de Deus, uma mulher que lutou muito pelas pessoas nessa cidade, trabalhou muito ali onde é a Fito hoje, era uma favela, uma antiga favela, e ali foi dada muita assistência pela Igreja Evangélica do Povo Livre, e ela, juntamente com o meu sogro à frente, estiveram nessa liderança, trabalhando por aquele povo ali, e eu louvo a Deus pela sua vida, por essa grande lembrança, homenagear a minha sogra.
Sogra, você merece, viu? Deus te abençoe. Te amamos. Eu não sei se o plenário sabe, mas as pessoas que nasceram naquela região ali de Araçatuba, morou ali na região de Lins, Cafelândia, costuma passar dos 100 anos, viu? A minha avó, mãe do meu pai, viveu até os 108 anos. E também crente, temente ao Senhor. Nós vamos aqui, já caminhando para o término, eu vou aqui, com a permissão do cerimonial, aqui fazer uma inversão. Eu gostaria de fazer os agradecimentos, em seguida nós vamos finalizar com uma oração. Eu gostaria de convidar, em seguida, o pastor Ronaldo para fazer essa oração de encerramento. Mas eu quero agradecer à mesa diretora, pastor Arcanjo, muito obrigado. Também ao doutor Elias, sou grato pela colaboração aqui, secretariando. Ao pastor Edson Silva, sou grato por tudo que o senhor tem feito por mim, pela minha família, e hoje aqui secretariando, também nos ajudando nessa sessão solene. E também a homenageada, a irmã Armanda, é uma alegria poder ter a senhora conosco aqui e saber que o meu nome está no caderninho de oração. Eu quero agradecer aos funcionários, ao Antônio Isaías, o Jason e o Vanderlei, o cerimonial. Agradecer o Marcos, que está lá na Copa, a Ana Júlia, o Ricardo, da Comunicação e Fotografia. Agradecer também ao Alex e ao Robson, da TV Câmara, ao Davi e a Sara, de Libras, ao Maurício, o Diogo, som e telão, e também a Cirleide, Moisés e Sueli, da limpeza. Agradeço também ao Guarda Civil Municipal Cícero, ao Vigilante Marcelo, e agradecer também à nossa assessoria, ao pastor Elias Medrado Aguiar, pastor Edson Orlando, pastor Edson Silva, pastor Elias Gonçalves, pastor Natanael Rodrigues, a Aline e ao Val Ferreira também, que está aqui cobrindo, fotografando. Nesse momento, então, já caminhando para o final, eu convido o pastor Ronaldo a fazer uso da tribuna e encerrar com uma oração. Em seguida, nós teremos um coquetel, a sala de estar ao lado para todos os convidados, onde daremos um forte abraço na homenageada a irmã Armanda. Por favor, pastor Ronaldo. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Foi o melhor que você falou agora, não é? Já no fim, ele já falou a boa coisa, não é? Sempre é bom ter alguma coisa para a gente no fim, não é? Eu louvo a Deus pela dona Armanda, minha sogra, e aprendi com ela também. Eu vim de Campinas. Sempre falo, minha esposa fala, já vai falar de Campinas, é uma boa cidade. E eu vim de Campinas, já vim formado pela Igreja do Nazareno, com missão em Kansas, nos Estados Unidos. Eu não gosto de falar muito, não, mas eu me alegro quando eu cheguei, quando eles chegaram em Campinas, a família. Então, tinha uma mocinha assim, moreninha, diz que é negra, né? Mas o que eu achei engraçado foi que eu tinha um colega de seminário em Campinas que falava sempre da Edna. Ele sempre falava da Edna. É que você não vai lá em Osasco e tem o pastor Apolinário, e tem a filha dele, Edna, tudo. Mas eu nem pensaria isso. Para encurtar, quando eles chegaram em Campinas, foram convidados, o meu sogro foi convidado para tomar conta de uma igreja no Jardim Nova Europa, em Campinas. Mas o que eu achei engraçado, sabe o que foi?
minha mãe falou assim, a gente morava perto da igreja, pertinho da igreja. Aí minha mãe falou assim, mas eles chegaram numa quarta-feira e você não foi ainda cumprimentar o pastor Apolinário. Aí ficou para o fim da semana, e naquele dia eu já ia pregar. Ia pregar a palavra de Deus, era um dia de sábado, e a igreja tinha um costume de avisar os membros, o que era mesmo bem? Era um alto-falante. E eu cheguei correndo, pastores, quando eu cheguei, a igreja, com a sacada da igreja, assim, para frente, igreja bonita, igreja nova, quando eu saí de casa correndo e passei para a primeira casa, a segunda já era a igreja. E quando eu cheguei de encontro, encontrei quem? Encontrei aquela mocinha bonita. E eu já vi de palitozinho, né? Como sempre, né, Antônio? Sempre de palitozinho, né? Aí vi aquela moça lá e já entrei correndo lá, fui no púlpito lá, que era eu que ia pregar a palavra de Deus, né? Ainda tinha cântico, tinha tudo. E eu louvo a Deus quando eu encontrei essa família, pastor Apolinário, e a irmã Armanda, eles me ajudaram muito, porque eu vim de uma outra igreja, uma igreja americana, e eles me ajudaram muito, muito mesmo. Eu sempre fui um cara abençoado, pastor. É verdade, eu trabalhei em lugares, fui abençoado, na igreja fui abençoado. E eu dou graças a Deus que nós saímos daqui. Quantas vezes eu com a minha esposa e um grupo olha lá atrás, lá, tem algum deles lá, com ônibus. Uma vez nós levamos 2 ônibus para batizar. E por isso eu gosto da dona Armanda. De vez em quando nós vamos comer na casa do Roberto, mas eu digo que é na casa dela, pastor Roberto, sabe? Sou feliz porque eu tenho 87 anos. 87 anos, eles estão me dando 60 por aí. Eles estão me dando 60 por aí. Porque o cara com 87 anos, ele não pega nem na chave do carro, né? E eu ainda dirijo ainda, não é? Muito obrigado, dona Armanda. Muito obrigado pelo que a senhora, pastora Apolinário, seu esposo, fez por nós, por mim também. Eu já era formado, mas precisava de um reforço espiritual na minha vida. Por isso eu amo a senhora. Por isso, de vez em quando, a gente vai na casa da minha e do Roberto, lá, seu Jean, nós vamos no sábado, porque no sábado é uma comida boa, aí a gente se fala. Muito obrigado, pastor. Qualquer hora eu venho tomar o café, que tanto tempo que você me convida e eu não venho. Pastor Ronaldo, muito obrigado, irmãos. Fazer a oração. Fazer a oração. Está vendo isso aos 87 anos, hein? Pai querido, meu Deus, nesta noite há sempre um dia, uma noite alegre, quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos cantando, quando nós estamos orando a um Deus que tudo pode. Abençoa, meu Deus, esta casa também. Acho que é eu que estou orando por esta casa, porque já recebi alguma coisa também espiritual desta casa. Senhor, venha nos abençoar, estamos terminando agora, e o que foi falado aqui, a palavra de Deus falou aos nossos corações. Senhor Jesus, abençoa os dirigentes aqui desta casa, principalmente o pastor Paulo Júnior, que a graça maravilhosa de Jesus, que o poder de Deus e do Espírito Santo, Senhor Jesus, que possamos sair daqui dizendo, realmente o Senhor esteve conosco. Para a honra e glória do Senhor, nós te pedimos. Muito obrigado, Jesus. Agora as palmas.
Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado.